Você já viu alguém falando, ou talvez você mesmo já tenha dito, que consegue ler relativamente bem em inglês, que consegue entender o que o seu professor está falando na sala de aula, mas não consegue nem falar e nem escrever? Você já parou para pensar por que isso acontece? Hello, eu sou o professor Edu Tiba, aqui do English 101, e hoje a gente vai discutir aquela situação que todo mundo já ouviu, de alguém que fala que consegue entender relativamente bem o inglês, que consegue ler livros em inglês, até mesmo da sua área de trabalho, textos técnicos, mas na hora que precisam escrever alguma coisa ou na hora que precisam falar alguma coisa, sentem uma grande dificuldade. Por que será que isso acontece? Para a gente falar a respeito disso, a gente vai ter que falar a respeito das 4 habilidades da comunicação. Todo mundo que já estudou idiomas, quer seja inglês ou qualquer outro idioma, já deve ter ouvido falar das 4 habilidades da comunicação. E quais seriam as 4 habilidades? No inglês nós temos read, listen, write and speak. Read é ler, listen, escutar, write, escrever e speak, falar. Então, se você quer ter proficiência em um idioma, qualquer que seja ele, você precisa ter essas 4 habilidades, de certa forma, equilibradas no seu aprendizado. Você precisa ser capaz de ler, de escutar, de escrever e de falar, e ter uma certa proficiência nisso para que você consiga alcançar um nível de fluência. Quanto àquela nossa questão, por que algumas pessoas leem e conseguem ouvir, mas não conseguem escrever nem falar? Isso acontece porque ler e ouvir são atividades passivas. Elas não envolvem a criação de alguma coisa. Você vai apenas ouvir ou então vai decodificar alguma coisa que já alguém escreveu ou que alguém disse. As habilidades passivas, então, são por natureza bem mais simples do que você somente vai absorver algo que já foi criado anteriormente. Já escrever e falar são atividades ativas, ou seja, elas envolvem o seu conhecimento tanto a respeito da estrutura gramatical, a respeito da estrutura do idioma que você está falando, quanto a respeito do que você está dizendo ou escrevendo a respeito. Então, atividades ativas demandam um esforço muito maior para a sua criação. A palavra-chave aqui é produção. Atividades ativas, elas requerem que você produza, elas requerem que você crie. Você tem que pensar, você tem que organizar seus pensamentos e aí você tem que passar, além disso, ainda tem que passar para um idioma que não é o seu. E isso requer muita prática e muito tempo de habilidade. O nosso grande problema aqui é que a maioria das pessoas elas dão muita ênfase para as atividades passivas. Eu, como professor de inglês, tenho visto muitos alunos falando que estão lendo muitos livros, que estão assistindo muitos filmes, ouvindo músicas em inglês, mas estão deixando de lado uma parte muito importante, que são as atividades ativas. Eles estão esquecendo de produzir, estão esquecendo de praticar a fala e esquecendo de praticar a escrita. Então, se você quer melhorar as suas habilidades como um todo, e principalmente nessas 2 áreas, você precisa escrever mais, você precisa criar compositions, crie frases, crie exemplos, tenha sempre aquele seu caderninho onde você vai criar os seus próprios exemplos. Nos cursos na escola você recebe a estrutura e, e vocabulário. Mas os novos exemplos, isso depende de você, é um trabalho seu, 100% seu. Onde você vai imaginar como eu diria isso em inglês e criar suas próprias frases. Crie frases, escreva suas frases e depois fale essas frases em voz alta. Tente contar para você mesmo algo que aconteceu ontem. Tente contar para você mesmo um filme que você assistiu. E aí você vai começar realmente a trabalhar
as habilidades ativas para realmente começar a desenvolver o seu inglês e levar ele para um outro nível. Ok, guys? Então essa foi a nossa dica de hoje. Tente praticar mais as suas habilidades ativas, tente falar mais, tente escrever mais, tente produzir. E isso que vai fazer toda a diferença no seu aprendizado do inglês. Ok? Então, se você gostou, deixe o seu comentário e sugestões, dúvidas, que aos poucos a gente vai aqui tentando esclarecer nos próximos vídeos do canal. Ok? Thank you very much. See you around.